Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Já deixa o seu like aí, tá bom? Como de costume, pra você não esquecer no final do vídeo. Se você por acaso vê os vídeos aqui, né, assiste todos os vídeos, comenta, mas ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele para automaticamente você já vai estar inscrito aqui no canal e para você não perder nenhum vídeo que sai aqui, tá bom? Se você não sabe, todas as terças-feiras nós temos devocionais aqui no canal, onde a gente pode falar sobre, assim, temas da Bíblia, pensamentos, né, que eu compartilho aqui com vocês e que vocês conseguem compartilhar também aqui pelos comentários comigo. Vou deixar aqui na descrição também a playlist com todos os devocionais se você perdeu algum, tá bom? E todas as sextas, geralmente, nós temos vídeos sobre outros assuntos, vlogs, temas diversos, sobre outras conversas também, tá bom? Sobre outros temas. Também eu vou deixar a playlist aqui embaixo com os demais vídeos que saem na sexta-feira, tá bom? Tem playlist aqui de vlogs, enfim, tudo que você quiser assistir tá aqui no canal, tá bom? Então bora pro nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês algo que, claro, né, como sempre eu tava pensando sobre esse assunto, e é sobre algo que falou muito comigo, sabe? Que eu mesma fiquei trazendo pra minha própria vida e refletindo em cima disso e pensando o que eu posso tirar de lição dessa situação ou dessas situações sobre esse assunto. E é esse assunto que eu quero falar aqui com vocês, que vocês já estão sabendo que tá aí no título, é sobre celebrar as pequenas conquistas. Esse vídeo eu vou ser muito clara, muito objetiva para que vocês consigam entender, né, mais profundamente sobre isso. Eu quero dizer que, assim, posso falar de mim, né, claro, mas talvez alguém ou muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar aqui. A gente tá passando por alguma situação, alguma coisa, assim, que a gente precisa vencer, assim, sabe? Algum medo, alguma coisa que a gente precisa, que a gente tá analisando, que a gente tá passando por aquilo e que a gente precisa vencer de alguma forma, seja algum pensamento, algum comportamento, como eu disse, algum medo. Dias eu me peguei pensando que às vezes a gente até fala com Deus, né, com outras pessoas, a gente até já pediu ajuda sobre determinadas situações que se passam pela nossa vida. E a gente fica pensando assim, quando é que eu vou conseguir passar por essa situação e ter aquela sensação de que isso terminou, de que isso se encerrou e eu consegui vencer aquilo. Que eu quero deixar para vocês aqui, né, falar com vocês, celebrar quando a gente consegue vencer aquela mínima coisa. Para nós, quando a gente está passando por alguma situação, vou dar um exemplo de uma situação que nos deixa com medo. Você tá com medo de tal coisa, mas você quer romper, quer vencer aquele medo. E aí, existe, assim, várias situações que fazem com que você chegue àquela determinada coisa para você vencer aquilo, né? Vão acontecer diversas coisas, diversas situações vão acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia. O que a gente, às vezes, não percebe, não enxerga, é que aquela situação pela qual a gente está passando precisa celebrar quando acontece algo que a gente simplesmente consegue romper sobre aquilo, consegue romper sobre aquela área. Então, é como se fosse uma etapa, né? Vamos supor que existem 3 etapas. Você passa a primeira etapa, mas você sempre tá com o pensamento lá na terceira etapa, ou seja, você tá com o pensamento só de terminar aquilo e você conseguir vencer. Mas a questão é justamente a gente conseguir aproveitar o caminho, aquele caminho de você conseguir vencer esse medo que você tá querendo vencer. Ele existe um caminho. E enquanto você está andando por esse caminho, você precisa aprender a celebrar o caminho e celebrar as suas conquistas, aquilo que você já tá vencendo, para poder no final chegar, linha de chegada, vamos dizer assim. Então o que eu quero te dizer é, não despreze os pequenos começos. Às vezes é algo que tá muito no início, é uma situação que tá muito no início, mas não despreze isso. Quanto mais você vai aprendendo a romper nesse caminho, você tá mais perto da linha de chegada. Consegue me entender? Visualize aí comigo uma corrida da qual tem a linha de chegada e você tá correndo, você tá ali numa rua correndo para poder chegar até o final. Mas durante o caminho existem tantas
coisas à sua volta, existe uma paisagem que você pode olhar, que você pode admirar, existem pessoas que podem te ajudar e você também ajudar essas pessoas, né? Incentivar essas pessoas para conseguir também ter essa chance de chegar no final. Percebe que a gente se perde um pouco no caminho, porque a gente sempre quer visualizar a chegada, mas a gente não aproveita de fato o trajeto pelo qual nós estamos percorrendo até chegarmos de fato no fim. Quer se mudar para uma casa nova, um exemplo. E aí você tá nesse processo, e aí quando você consegue, você tem o processo o quê? De mudança, né? De levar todas as coisas que você tinha para essa outra casa. Você precisa também fazer o quê? Celebrar as suas pequenas conquistas diárias. Às vezes você conseguiu comprar uma coisa que hoje, amanhã você conseguiu comprar outra coisa que você precisava para casa. Ou seja, você precisa entender e enxergar que você precisa celebrar essas pequenas conquistas que ao longo do caminho você vai tendo. Às vezes depois, assim, quando a gente de fato chega no final, a gente pensa assim, nossa, passou tão rápido, nossa, eu não aproveitei isso. Mas porque o caminho, o trajeto pelo qual nós estávamos percorrendo, foi um caminho que a gente só passou correndo, que a gente só queria chegar até o final, que a gente não prestou atenção em nada à nossa volta. A gente só queria chegar no fim. Então, o segundo ponto é não espere celebrar só quando você chegar no fim. Só quando você chegar no fim dessa conquista, desse sonho, dessa situação que tinha, às vezes te amedrontado, mas que você tá vencendo um pouquinho todo dia. Não espere celebrar somente no fim. Celebre no caminho. Coisas que acontecem, né? Que eu fico com medo, que eu fico insegura. E aí, quando acontece uma coisa, às vezes uma pequena coisa mesmo, que para nós é pequena ou para os outros é pequena, uma simples assim tarefa que a gente faz, uma simples palavra, um simples sentimento, uma simples atitude que a gente tem que, sabe, faz com que a gente vença aquilo, ou que pelo menos a gente chegue um pouquinho mais perto de vencer aquela situação. Eu me peguei pensando assim, né, eu tava numa situação que me deixava insegura e eu falei, e eu consegui romper um pouquinho mais. E aí eu pensei assim, eu até agradeci a Deus por aquilo, por eu ter conseguido passar por aquele trajeto, sabe? Por eu ter vencido um pouquinho mais. E eu simplesmente falei, Deus, muito obrigada porque eu consegui vencer, porque o Senhor me ajudou a vencer um pouco mais isso. Então, às vezes você tem orado a Deus, pedindo a Deus sabedoria, sei lá, estratégia para você conseguir passar por essa situação, por esse momento, por esse pensamento, por essas crises, não sei. Simplesmente você não percebe que às vezes você tá vencendo um pouquinho todo dia. Cada dia um pouquinho mais você tá conseguindo mudar a sua mentalidade sobre isso, que a sua mente tá se renovando em relação a isso. Cada vez mais um pouquinho você tá conseguindo romper o seu medo. Cada dia um pouquinho mais você tá conseguindo, com a ajuda de Deus, se tornar a pessoa que Ele quer que você seja. Que a cada dia um pouco mais você está conseguindo entender a sua identidade em Deus. Então celebre esses pequenos começos, celebre essas pequenas conquistas que todo dia nós temos. Se você for parar para analisar bem, todo dia a gente consegue vencer uma coisa que antes a gente não conseguia fazer, que antes deixava a gente inseguro, que antes deixava a gente assim, sabe, a gente ficava calado, que a gente não conseguia se posicionar. Às vezes hoje você consegue se posicionar mais em algo que você quer ou que você não quer. Então isso já é uma vitória, já é uma conquista. Então você precisa aprender a celebrar, por mais que para você ou para outras pessoas seja pequeno demais. Sabe? É nas pequenas coisas que a gente consegue realmente chegar ao fim. Eu quero que você comece a perceber, comece a entender, a ver Deus nas pequenas coisas também. Às vezes a gente acha que Deus vai falar com a gente só quando tiver uma coisa muito grande acontecendo, uma coisa muito complicada, uma coisa assim da qual a gente olha e fala, nossa, isso aqui é impossível para mim, então eu vou recorrer a Deus também. Mas perceba que Deus está também nas pequenas coisas, nos pequenos trajetos que você faz, pequenas conquistas que você tem, nas pequenas atitudes que você toma para poder chegar naquele determinado lugar.
Deus também está aí, então perceba Deus nas pequenas coisas. Talvez você pode estar pensando assim, nossa, mas eu quero que essa situação ela chegue ao fim logo, eu quero chegar, ver a linha de chegada e conseguir chegar até o final. Você vai conseguir chegar se você realmente continuar correndo essa corrida. Algo que eu ouvi, que eu não sei se é exatamente assim a frase, mas faz muito sentido. Assim, a gente usa a palavra preocupado com Deus, né? Mas não é que Deus está preocupado com alguma coisa. Deus está mais preocupado em nos mudar, nos moldar durante o caminho, que mudar aquela situação. Às vezes nós é que precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se portar e o jeito com que a gente toma a atitude em relação àquela situação. É que Deus, ele precisa mudar toda a situação e mudar todo o cenário. Às vezes ele está nos tratando durante esse caminho, durante esse trajeto, até a gente de fato conseguir vencer, até de fato a gente chegar na linha de chegada. Com certeza ele está nos moldando para que a gente enxergue a situação por uma nova perspectiva, a gente tenha uma nova visão relacionada àquilo e que com certeza a gente consiga vencer aquilo todos os dias, nem que seja um pouquinho todo dia, mas que no final você entenda que, poxa, aquele dia que eu achei que eu não consegui nada, que eu não consegui romper em relação a nada, eu venci aquele medo, mesmo que de uma forma simples, de uma forma pequena. Essa forma pequena, ela te trouxe resultados no final. E se você começar a somar todas as pequenas conquistas que você teve, você vai ver que a soma delas, que você realmente chegou, que isso não te matou no final, que isso não te parou, que aquele problema, que aquela situação, ela não conseguiu te fazer parar, não conseguiu te fazer desistir, mas porque simplesmente você conseguiu ver beleza no caminho e não somente na linha de chegada. Que hoje a gente possa bem agradecer a Deus, porque Ele tem nos mostrado, tem nos ajudado ao longo do caminho. Ele tem feito com que a gente consiga romper no trajeto, não somente na linha de chegada. Então aprenda a celebrar as pequenas conquistas da sua vida, seja em qualquer área aí que você fala assim, nossa, poxa, todo dia eu tô tendo que vencer um pouquinho mais nessa área. Todo dia eu tô tendo que ter mais atitudes para que eu possa conseguir vencer isso. Então continue assim, mas não veja e não espere ver beleza, não espere ver nossa de Deus só quando você chegar no final, só quando você vencer essa situação, mas enxergue beleza, enxergue o cuidado de Deus, enxergue o amor de Deus ao longo, no caminho, nesse trajeto que você está percorrendo. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês, tenha te abençoado de alguma forma. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que esse vídeo falou com você, o que você pensou durante esse vídeo, quando eu fiquei aqui falando, o que você pensou, o que veio na sua mente. Agradeço a todas as pessoas que sempre comentam aqui. Gosto muito, 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 muito de ver o comentário de vocês, ver que vocês estão participando dos vídeos e que eles têm te ajudado de alguma forma. Eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!